Esse rapaz tem apenas 16 anos, mas já faz 400 mil por mês jogando videogame e vendendo itens dentro do jogo. Quando entrou na faculdade, frequentemente faltava às aulas para vender castanhas torradas e ganhava muito dinheiro com isso. Com 19 anos, fundou uma empresa de algas secas. Aos 21, conseguiu pagar mais de 40 milhões em dívidas da família. Aos 26 anos, seu produto de algas já estava sendo exportado para 27 países, com uma receita anual de 1,5 bilhões. Ele é o jovem empreendedor mais novo da Tailândia, chamado iPad, e todos podem aprender algo com ele. Mas como ele conseguiu tudo isso? Venham com a gente assistir ao filme O Jovem Bilionário para descobrir a resposta. Esse garoto se chama Top, é um jovem rico travesso, que não gosta de estudar e é viciado em videogames. Durante uma batalha no jogo, alguém ficou interessado em sua arma e estava disposto a pagar 10 mil baht por ela. Ele, convencido, digitou o número da conta bancária e realmente recebeu o dinheiro. Isso fez com que ele descobrisse uma oportunidade de negócio. Ao voltar para casa, vendeu todas as armas que tinha no jogo e ganhou centenas de mil baht de maneira fácil. Ele usou esse dinheiro para comprar um supercarro e foi para a escola. A atitude dele foi criticada pelo diretor, mas ele não se importou. Agora ele se tornou um ídolo na escola, onde quer que vá, ele é o centro das atenções. Quando voltou para casa à noite, seus pais descobriram o que ele fez e acharam que ele estava se metendo em algo errado, pedindo-lhe para se concentrar nos estudos e não deixar os pais preocupados. Mas ele não se importou e continuou a jogar e vender itens. Seu caderno de anotações se transformou em um mousepad, pois ele estava gastando muito em produtos eletrónicos. Sempre que via algo que gostava, comprava. O resultado não foi surpreendente. Top se inscreveu na faculdade, mas estava ouvindo seus pais discutindo sobre as altas mensalidades da escola particular. Nesse momento, ele percebeu que sua família estava em grande dívida. Top queria ajudar seus pais a pagar as dívidas, mas seu nome foi bloqueado do servidor por causa de negociações offline frequentes. Você está brincando comigo? Estou um pouco desapontado. Mas ele não desistiu, olhou para a nova máquina de videogame que comprou e imediatamente teve uma nova ideia. Esse tipo de máquina de videogame é um presente que vem junto com a compra de uma TV, o que mostra que o custo não é alto. Se ele conseguisse comprar uma quantidade grande a um preço baixo e vendê-las a um preço alto, poderia fazer muito lucro. Então, Top decidiu usar a grana da mensalidade da escola e comprou 500 delas. Se tivesse sucesso, poderia ganhar algumas centenas de mil baht. Mas quando voltou para casa, ele ficou em choque. Todas aquelas máquinas de DVD eram falsificadas, a maioria estava quebrada e não funcionava. Ele tentou discutir com o proprietário, mas ele disse que, uma vez que saiu da loja, não havia como reverter. Ele ainda estava rindo, dizendo que as máquinas que ele comprou eram baratas e ruins. Como pode haver produtos baratos e bons? Furioso, Top pegou uma máquina e, na tentativa de baixar a ira, acabou quebrando todo o vidro. O dono ficou furioso e deu um tapa em Top. Ele ficou tão assustado que correu. O primeiro empreendimento de Top havia falhado. Ao final, foi o pai quem mais acreditou nele. O pai o lembrou de que fazer negócios não era tão simples quanto jogar videogame e vender vegetais. Top foi pagar a mensalidade, mas ele se recusou a aceitar aquele dinheiro. Mas estudar era necessário. Top pensou em outra forma e decidiu roubar algumas peças da máquina do pai, conseguindo 100 mil baht. Finalmente, o suficiente para pagar a mensalidade. Mas dentro da sala de aula, ele só pensava em como ganhar dinheiro e tirar fotos de coisas para o pai, então não conseguiu se concentrar nos estudos. Frequentemente, ele faltava às aulas. Em um dia, viu uma máquina de castanhas automatizada na feira que ajudava a assar castanhas. As castanhas assadas são um lanche popular que muitos adoram, mas só são vendidas no bairro chinês. Além de ser um lugar distante, há que esperar em uma longa fila. Se ele pudesse abrir uma loja de castanhas assadas por aqui, com certeza ganharia muito dinheiro. Pensando nisso, Top não hesitou nem um segundo. Ele comprou uma máquina de assar castanhas. Depois, foi ao bairro chinês aprender a assar castanhas.
Após voltar, praticou incansavelmente até conseguir fazer castanhas deliciosas. Então, ele alugou uma barraca em um shopping para vender castanhas, mas não vendeu quase nada. Em um dia, vendeu apenas algumas porções. Onde estava o problema? Preocupado, ouviu as chamadas dos vendedores de rua e percebeu que ter um bom produto não era o único fator. Ele precisava aprender a divulgar seu produto. Assim, Top começou a ir ao mercado, onde parecia muito comum, mas escondia habilidades de marketing muito úteis. Ofertas, produtos grátis, descontos altos, tudo isso é uma forma direta de marketing. Mas o mais importante é escolher o local certo. Por exemplo, em eventos de caridade, ele se colocou em frente ao banheiro público, um dos lugares mais movimentados, onde as pessoas passavam doavam um pouquinho. Top anotou tudo isso e, ao voltar, começou a mudar a forma como vendia. Ele decidiu levar suas castanhas à entrada do shopping. Era verdade que quando havia mais pessoas passando, suas castanhas se vendiam muito bem e ele ganhou muito dinheiro. Top brincou, vamos abrir mais filiais. Mas o período de prosperidade não durou muito. A fumaça da máquina de assar castanhas fez o gerente do shopping pedir a ele para fazer alterações. Caso contrário, ele não poderia continuar. Para não incomodar os outros, Top só tinha uma opção: pintar o teto. Depois que o shopping fechou, ele pintou até meia-noite, quase terminando. Mas nesse momento, o segurança apareceu e o pegou pintando. Vendo isso, Top tentou usar o dinheiro para resolver o problema, mas o segurança disse à mãe de Top: ensine seu filho a se comportar. Depois, ele levou Top e os ajudou a sair. Top, frustrado, disse que voltaria. Mas a mãe avisou que no dia seguinte teria que ir fazer o passaporte. Sua família estava falida, não poderiam ficar mais ali. Seus pais planejavam enviar Top para morar com seus irmãos, mas como as vendas de castanhas estavam começando a melhorar, Top não estava disposto a ir embora. Então, ele convenceu seus pais a deixá-lo ficar e continuar vendendo castanhas. Ele negligenciou completamente os estudos, mas o problema do teto ainda não tinha uma solução adequada. No final, ele foi expulso do shopping. Ele ficou em crise por um bom tempo. Até que um dia, ele saiu um pouco com sua namorada. Ela comprou um pacote de alga marinha frita. Top comeu um pedaço e não conseguiu parar. Esse tipo de alga seca parecia ter um apelo irresistível. De repente, ele teve uma ideia, também queria vender alga seca. No começo, ele comprou algas secas já fritas para vender, mas não conseguiram conservar e estragaram em um dia. Então ele foi à Universidade de Agricultura e pediu conselhos ao professor de processamento de alimentos sobre como conservar as algas secas. O professor, tocado pela história de Top, compartilhou com ele como conservá-las e o segredo era a embalagem a vácuo. Tudo que precisava era de uma máquina de embalar a vácuo. Agora ele precisava descobrir como deixá-las ainda mais saborosas. Top decidiu vender toda a sua máquina de castanhas e comprar muitas algas secas, se preparando para fritá-las ele mesmo. Ele colocou as algas secas na frigideira com óleo, virando e virando até ficarem crocantes, e resolveu experimentar um pedaço. Mas estava muito quente, e sua primeira tentativa falhou. Tentou de novo, mas não conseguia fazer as algas fritas ficarem boas. Após várias tentativas, as algas secas estavam no fim e ele ainda não havia conseguido uma boa receita. Então, Top decidiu vender seu computador favorito para continuar comprando algas. Com o dinheiro, ele conseguiu comprar entre 5 a 6 caixas de algas. O inglês servidor não podia mais ver aquilo. Eles já haviam desperdiçado 100.000 baht e se continuasse, mais seria desperdiçado. Mas Top estava determinado. Já tinha gasto 100.000 e agora não poderia desistir. Ele acreditava que o que perdeu mais cedo ou mais tarde seria recuperado, e ainda mais do que isso. À noite, ele levou as algas para casa. Ao chegar, descobriu que o servo estava caído no chão, inconsciente, com sangue na cabeça. Top rapidamente o levou ao hospital. No hospital, ele ficou sozinho em uma cadeira. Isso foi um momento difícil para ele. Mas aqueles que conseguem superar as dificuldades acabam tendo sucesso.
Ele voltou para casa, acendeu o fogão, colocou as algas na frigideira para fritar. Depois, retirou-as, deixou-as secar e experimentou um pedaço. Ele ficou surpreso ao ver mudança em sua expressão. Então ele imediatamente fritou mais. As algas estavam quase acabando. O óleo quente acabou queimando suas mãos em vários lugares. Anos depois, aquelas cicatrizes ainda estavam ali. Olhando para a caixa vazia de seu primeiro empreendimento, ele se perguntava: será que eu realmente falhei? De repente, ele percebeu que ainda havia um pacote de algas no chão, jogou-o na frigideira. Vendo a superfície da folha de alga muito seca e não gordurosa. Isso era exatamente o que ele queria. Ele mordeu um pedaço, experimentou e era realmente crocante. Agora estava tudo pronto. Ele fez com que seu cérebro experimentasse as algas secas e descobriu que estavam muito úmidas por dentro. Descobriu que o segredo das algas era que precisava ser mergulhada em água. Esse pacote de alga era o que havia sido molhado pela chuva. Às vezes, o segredo é algo muito simples. Ele rapidamente levou suas descobertas para mostrar ao cérebro. As algas de top rapidamente ganharam a popularidade das pessoas. O negócio estava melhorando gradualmente. Ele anotou em sua mão que seu objetivo era atingir 1 milhão de baht por ano. Mas no dia em que recebeu a ligação da mãe, soube que sua casa ainda devia 40 milhões de baht e se sentiu pequeno. Ele precisava vender algas secas 45 para pagar toda essa dívida. O que era pior era que o banco havia confiscado a casa. Agora ele não tinha mais para onde voltar. Mas mesmo assim, Top não desistiu. Para ganhar dinheiro, ele precisava pensar ainda mais longe. Ele olhou atentamente para a cadeia de lojas 7-Eleven. Se pudesse colaborar com eles para vender seu produto em todo o país, certamente ganharia muito dinheiro. Então, ele levou seu projeto ao diretor de produtos da 7-Eleven. A outra parte descaradamente recusou. O tipo de embalagem era muito grande, o design era ruim, não atraía clientes. Além disso, o preço que ele ofereceu era muito alto e não encaixava nas características das lojas de conveniência. Desapontado, ele foi ver sua ex-namorada e pediu que sua família o ajudasse. Mas ela tinha muito amor próprio e não queria ajudá-lo. Além disso, ele se sentia inseguro com sua situação e então terminaram o relacionamento. Depois disso, Top se deitou do lado do servo cansado e adormeceu. Mas ele não era uma pessoa que falha e desiste. Na manhã seguinte, ele apressadamente levou seu produto de alga frita para a empresa de alimentos. Muitos deles ajudaram a refazer o design da embalagem. Desta vez, a embalagem de algas foi completamente renovada. Mas a secretária informou que o diretor estava de aula o dia todo. Ele disse que iria esperar. Top ficou esperando por 1 hora, mas só viu o diretor dentro do escritório e não foi atendido. Ele estava perdendo a paciência. Frustrado, pegou suas algas e saiu. Depois, ele entregou suas algas ao segurança dentro do elevador. Para sua surpresa, no dia seguinte, recebeu a notificação de que seu produto seria vendido. O funcionário no escritório tinha visto as algas que ele deixou e achado atraentes, então levou alguns pacotes para o escritório e experimentou. Não imaginava que em um único pedaço ficaria tão tentado a comer mais. Os pacotes de algas de Top rapidamente se espalharam pela empresa e chegaram à mesa do diretor. Ela ficou muito satisfeita. Top foi convidado para uma reunião. Seu produto de alga poderia ser distribuído em 3.000 lojas e 72.000 lojas de conveniência por todo o país. Um mês depois, uma equipe de controle de qualidade iria verificar. Desde que a fábrica dele atendesse aos padrões de qualidade, um contrato poderia ser assinado. Mas aonde ele conseguiria uma fábrica agora? O local onde ele produzia era a cozinha de sua casa e não atendia às exigências. Ele foi ao banco e pediu um empréstimo para abrir a fábrica. O funcionário do banco, ao ver que ele tinha apenas 19 anos e que sua família estava devendo 40 milhões de baht, disse: "Você não pode conseguir um empréstimo." Top, mais uma vez, estava em um beco sem saída. Ele ligou a música no máximo e sentou-se no carro gritando:
Depois, vendeu seu carro favorito. Alugou o antigo galpão de sua casa e o transformou em uma fábrica de algas. A caminho de comprar os materiais, Top encontrou sua ex-namorada de mãos dadas com outro. Top ficou paralisado e observou. Ele e os trabalhadores trabalharam juntos e dormiram juntos desde então. Ele perguntou ao servo se ele falhasse novamente, o que deveria fazer. O servo disse a ele para não pensar muito, ninguém pode prever o futuro. Ele projetou cada canto da fábrica para estar pronto para a visita da equipe de controle de qualidade. Mas quando eles vieram inspecionar, encontraram muitos problemas grandes. A tinta branca nas paredes estava grudenta e havia lâmpadas fluorescentes sem proteção. A pia não era higiênica. Top imediatamente prometeu que refaria tudo. Mas eles disseram que precisavam voltar e discutir e que chegariam a um resultado. Nesse momento, um envelope foi empurrado em sua mão, pedindo que ele entregasse aos homens. Mas Top se recusou a fazer isso. Nós temos que fazer as coisas do jeito certo. Ele estava determinado a resolver todos os problemas restantes. Ele pergunta ao caseiro o que deve fazer se fracassar novamente. O caseiro diz para ele não se preocupar demais, pois ninguém sabe o que o futuro reserva. Ele desenhou cada canto do local para estar pronto para a equipe de controle de qualidade fazer a inspeção. Mas quando eles chegaram para visitar a fábrica, encontraram muitos problemas sérios. A tinta na parede ainda estava fresca e as lâmpadas fluorescentes não tinham abajures. A pia não estava em condições higiênicas. Top prometeu que faria tudo de novo. Mas eles disseram que precisavam voltar e discutir e informariam ele sobre a decisão. Neste momento, alguém colocou um envelope na mão dele, pedindo para ele entregar para os outros primeiro. Mas Top decidiu que não iria fazer isso. Para ele, ser uma pessoa significa fazer as coisas corretamente. Ele estava determinado a resolver todos os problemas que ainda existiam. As pias foram reformadas. Todos os trabalhadores usaram luvas e toucas. As lâmpadas fluorescentes tiveram proteção adicionada. Hoje, os resultados da verificação de qualidade chegaram. Mas, na hora de verificar os resultados, a impressora ficou sem tinta. Top correu para fora e segurou o papel sob a luz do sol. O resultado tinha um excelente. Todos os esforços valiam a pena. 2 semanas depois, chegou o dia da entrega. Top lavou o rosto e 1000 trabalhadores estavam prontos para trabalhar. Ele correu e abraçou o servo, agradecendo por ter sempre estado ao seu lado. Depois disso, as entregas começariam a sair. Mas quando chegaram ao depósito, já estava atrasado 1 hora. Ele implorou desesperadamente para que os funcionários o ajudassem a receber a mercadoria. Ele teve que trabalhar a noite toda até às 5 da manhã para conseguir carregar os produtos no caminhão. Ao ouvir isso, os funcionários concordaram em ajudar. Assim, cada caixa de algas de Top foi levada para o depósito. Sentado olhando as prateleiras vazias à sua frente, ele ligou para os pais. Agora eles podiam voltar para casa. Finalmente, as algas de Top foram vendidas em todo o país. Nos 2 anos seguintes, Top pagou toda a dívida de 40 milhões. Aos 26 anos, a fábrica dele tinha 2000 trabalhadores.